Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo aqui é uma continuação da nossa aula de fundos imobiliários, tá? Eu dei um aulão aí, se você ainda não assistiu, pega aqui na descrição. Vou ver se eu deixo um card aqui também para ver se aparece aí para você. É uma aula, assim, de 39 minutos, mas é aula, né? Em que você tem tudo que você precisa para sair do zero a saber como investir, o que você está fazendo para você não fazer besteira com fundos imobiliários, tá bom? Ficou faltando só eu montar uma carteirinha na prática com vocês, tá? Então eu vou montar aqui agora e a gente vai fechar essa aula aí com essa carteira de 5 fundos para uma carteirinha iniciante. Roda a vinheta aí, produção. Bora pro vídeo. Vamos lá então, pessoal. Olha só, tá aqui, né, a aba do Suno Notícias que eu coloquei na aula para vocês com as carteiras recomendadas de grandes casas aí, grandes corretoras, né? Nós temos aqui BTG, XP, Genial, a PagBank, a carteira Valor, né? Então, uma forma interessante para quem está começando, mas não só para quem está começando, eu também faço isso, tá? Eu não vou ficar o tempo todo caçando um fundo. O que eu faço? Virou o mês, eu vejo o que estão recomendando aí. Vamos ver se tem algo novo para eu botar no meu radar. Aqui na minha carteira, na minha planilha e jogar no meu radar aqui. Entendeu? Agora lembrando, né, como eu falei na aula, o lugar melhor para você ver os dados do fundo é no relatório dele, tá? É nesse relatório aqui, a gente chama de relatório gerencial. Ó, aqui, ó, relatório gerencial do fundo maio. Dentro do relatório, a gente vai ver tudo. Se for um fundo de tijolo, a gente vai ver ali a vacância física, a vacância financeira, a gente vai ver tudo, tudo mesmo. Então, o melhor lugar é no relatório gerencial. Para não prolongar o vídeo, eu já vi tudo que a gente precisa para fazer aqui a carteira. E nos próximos vídeos de fundos imobiliários, já bota aí na sua agenda que toda quarta-feira vai ter vídeo de renda variável, ou seja, a gente vai entrar aqui com ações, fundos imobiliários, criptomoedas, toda quarta-feira, tá? Então coloca aí na sua agenda para toda quarta-feira, se você curte investir em renda variável, você acessar o nosso canal, que vai ter um videozinho novo de algum desses ativos de renda variável, e fundos imobiliários vai ter bastante. Aí eu vou analisar mais profundamente para você que já está um pouquinho mais avançado poder entender o que eu estou olhando. Mas por hora, você que começou agora, o que eu vou falar aqui é o que você precisa, é comidinha de passarinho por enquanto. A gente olha essas carteiras recomendadas, né? Então aqui, por exemplo, é a do Banco do Brasil, da PagBank, aqui do Santander, aqui da Genial, Valor, XP e BTG. Eu gosto muito das recomendações, de olhar as recomendações da XP e do BTG. Então a gente vai se basear por esses dois para não ficar também um carnaval aqui de fundos, né? E a gente vai se basear por eles. O que eu fiz então, pessoal? O que eu faço? Eu pego aqui, vejo essas recomendações. Ah, Fabrício, você olha só dessas recomendações? Não, pô, também tem fundo que eu escuto alguém falar. Falo, pô, legal, esse fundo aí deixa eu dar uma olhada aqui, achei interessante, coloco no meu radar. E onde é o meu radar, né? Eu fiz aqui um modelinho para vocês darem uma olhada. Eu utilizo o programa, tá? Mas eu usei aqui a planilha porque a planilha é gratuita, né? Então, como eu quero que vocês não tenham desculpas, então tá aqui, gratuito, de graça, né? Você consegue administrar. O que eu fiz então, pessoal? Eu passei aqueles fundos, né? Esses fundos daqui para esse plano aqui. E aí eu coloquei, ó, de quem é a gestão, qual é o FII, qual é o setor, o segmento, é um FOF, fundo de fundos, é um shopping, é um fundo de logística, é um fundo de laje. Coloquei aqui. Quantidade de ativos. Lembra da aula? Eu não invisto em fundo que só tem um inquilino ou que só tem um ativo. Por quê? Porque se aquele inquilino sai, lascou. Tá? Se dá um problema naquele imóvel ali do fundo, que ele só tem um prédio, lascou, deu um incêndio lá, tomara que não, mas a gente tem que pensar nessas coisas. Então eu não invisto. Então coloco aqui, ó, quantidade de ativos e de inquilinos. Vacância do fundo, que é o quanto do espaço do fundo ali está vazio, né? Dos imóveis deles. E também tem a vacância financeira, porque pode estar ocupado e alguém está inadimplente. Liquidez. Eu só invisto também em fundo que tenha boa liquidez, porque senão não tem como, né, cara? PVP, expliquei na aula, que é o preço
o que a gente está pagando no mercado hoje pelo valor patrimonial do fundo, que o fundo tem ali de patrimônio. Resumindo, se tiver ali em 1, geralmente ele vai estar no preço ok. Se tiver acima de 1, pode ser que esteja caro. Se tiver abaixo de 1, pode ser que esteja barato. O yield do ano, quanto ele pagou no último ano, quanto ele pagou no último mês, qual é o valor da cota e qual foi o dividend yield pago no mês. Tá bom? Em cash, dinheiro, e aqui a porcentagem. Então, ó, você pode copiar essa planilhinha aí e montar para você, ó, no Drive. Beleza? Então, o que eu fiz, galera? Joguei tudo aqui e aí joguei as informações. Por exemplo, né? Ah, Fabrício, por que não tem quantidade de ativos e inquilinos? Porque no fundo de fundos é um fundo que investe em diversos fundos que tem diversos inquilinos e um monte de coisa. Então, não tem como não ser um monoinquilino e monoativo, porque o fundo de fundos ele investe em vários fundos, beleza? Então, esse daqui já aí seria redundância até colocar aqui, tá? Então, ó, aí eu coloquei liquidez do fundo, o PVP, o yield, como eu disse. Aí, beleza, mapeei aqui todos os FOFs que entraram nesse radar aqui. Aí eu vou ver quais são os mais interessantes. E aí eu vou fazer meu investimento, tá? Aí a mesma coisa aqui, ó. Fundo de shopping, mapeei todos daquelas carteiras ali, os principais, né? Viu que um se repete na carteira do outro, pô, a Valor, a XP, o BTG está recomendando o mesmo fundo. Pô, deixa eu dar uma olhada aqui, né? Coloquei aqui no radar, shopping então, ó, tudo de shopping, aí é aquilo. Shopping tem a quantidade de ativos, quantos shoppings esse fundo tem, onde esses shoppings estão, né? Então, por exemplo, aqui, ó, 26 ativos, 14 estados. Esse aqui, né, ST é de estados. Enfim, você coloca aí do jeito que você... Essa planilha aqui é para mim, então eu coloco do jeito que eu acho melhor para mim. Você coloca do jeito que fica melhor para você, tá bom? Basta que eu entenda. E agora você também. Beleza? Então, ó, logística, que são galpões logísticos. Lajes corporativas, que são os prédios comerciais, tá bom? Papel, que são aqueles fundos que investem em CRIs, que eu coloquei para você na aula. Se você não sabe, vá lá na aula e assiste. E fundo de tijolo também, que investe em renda urbana, que é basicamente fundo que investe em supermercado, tudo que não é laje, shopping e galpão, tá bom? Então, mercados, hotéis, imóveis residenciais, enfim, investem em várias coisas aí que não deixam de ser também tijolo. Papel, e também tem híbrido, né? Fundo que investe, como o MXRF11 aqui, ele investe tanto em imóvel físico quanto papel, tá? Beleza, então, pessoal. Então, esse é o primeiro passo. Pega aquelas carteiras recomendadas e mapeia numa planilha para você ver tudo no plano, assim, ó. Pá, tá aqui no plano. Show. Feito isso, o que eu fiz aqui, ó? Ah, eu não sou aquele cara que bota tudo bonitinho, floridinho, não. Vocês veem que eu nem boto meme nesse canal. E se você tá aqui, você também é bruto que nem eu também. Então, dane-se. Vai lá. Tá uma zona, mas você vai entender. Tá bom? O importante é o conteúdo chegar para você. Então, você tá vendo aqui, ó. Aí eu coloquei num verde bem claro. Pô, isso daqui, ó, parece interessante. Dá mais atenção para ele, né? Então, por exemplo, aí o que a gente vai fazer? Então, você já entendeu. O verde aqui, para mim, é o que mais chamou atenção. Como, Fabrício? Liquidez, PVP abaixo de 1, ou tá ali no preço, tá no 1 ali, 1.01. O fundo é muito bom, a gestão é muito boa. O yield que pagou foi um yield muito bom no último ano. O yield do mês está um yield bom também. Enfim, tudo isso. E aí, lembrando que o que eu fechei falando no vídeo com vocês lá de fundos imobiliários, a aula. Vamos montar uma carteirinha com 5 fundos, tá? O que a gente vai fazer? Estamos começando. Então, pé no chão. Pé no chão. A gente vai investir em 5 fundos. A gente vai investir em um FOF para defender bem a carteira, que é o mais seguro que tem. A gente vai investir em um fundo de galpão logístico. A gente vai investir em um fundo de shopping, porque o shopping foi muito amassado aí com a pandemia e está crescendo, está voando. Acredito que para o próximo ano tende aí também dar uma valorizada nas cotas. Não estou recomendando, inclusive, é só uma opinião minha. E a gente vai investir em 2 fundos de papel. Um FOF, 2 de tijolo e 2 de papel. E aí o que eu fiz aqui? Ó, montei uma outra aba, ó, carteira com 5 FIIs. Carteira com 5 FIIs.
Então, ó, coloquei aqui, ó, quantidade, o FII, o segmento, o PVP, a liquidez, a vacância, papapá, papapá. E aí eu vou investir R$1.000. R$1.000. O que eu faria então, gente? Peguei um FOF. O que eu achei melhor para agora, o HFOF 11, tá bom? Olha o HFOF aqui. Liquidez boa, PVP 0,94, tá um pouquinho abaixo do preço. Yield do último ano, quase 10%. Isso é um absurdo de bom, porque quase 10% isento de imposto de renda. Aí você vai falar, Fabrício, mas a renda fixa está pagando 10%. Não vem comparar pavê com picanha. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os dois são comida. Mas pavê é pavê e picanha é picanha. Renda fixa não tem nada a ver com isso. O imóvel se valoriza. Então a rendeu 10. E outra, lá na renda fixa tem imposto de renda também. Descontado na fonte. Entendeu? Tem um monte de coisa. Enquanto aqui é uma outra coisa. Então eu vou deixar de investir na renda fixa e investir aqui? Não, não é isso. Só que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não vem com esse papo de Zé Mané, não. Tá? Então aqui, ó, 10% isento de imposto de renda. Tem imóveis físicos e esses imóveis tendem a se valorizar com a inflação. Beleza? Então, às vezes é 10% líquido aqui de yield, mais 10, 15, 20% de valorização dos imóveis, como aconteceu aí agora. Tá bom? Tá acontecendo. Então, um yield muito bom frente aqui aos outros, tá? O yield do mês 0,82 do último mês, enquanto os outros pagaram 0,68, 0,77, 0,84. O valor da cota tá 76,34 e o yield pago do mês 63 centavos por cota, tá bom? Então escolhi o HFOF e joguei como nosso fundo de fundos, beleza? Shopping, eu escolhi o VISC11, tá? Fabrício, você tirou isso do fontes, vozes da sua cabeça? Não, pô, lembra lá da carteira? Eu tirei daqui. Ó, quer ver que tem VISC11 aqui, ó, VISC11, ó, shopping. Tá aqui, se eu não me engano, também tá no do BTG. Aqui, ó, também. Joguei lá. Aí analisei. Beleza? Analisei aqui, ó. Então, ó, aí dos seus pares, olha só. O VISC11 tem 26 ativos em 14 estados, tem shopping pra caramba, vacância está 7,1, vacância ok, vacância beleza. Quando você pega lá, não vou olhar aqui agora, em próximos vídeos de fundos imobiliários eu vou destrinchar um pouco mais essa análise dos fundos para vocês aprenderem a analisar de uma maneira mais profissional, tá? Mas quando você olha lá a vacância do fundo ao longo do último ano, é um fundo com uma vacância controlada, uma vacância baixa. Então isso mostra uma gestão eficiente, tá? Agora, se o fundo tem vacância de 5% e no outro mês ele tem 30%, e aí você encontra essa informação lá no relatório gerencial. O Fabrício, como eu consigo o relatório gerencial? Nos sites que eu mostrei, ou você pode colocar VISC11 relação com investidores. E aí você vai lá no site do fundo e você vai conseguir baixar o relatório, tá? Liquidez 9 milhões por dia, é coisa pra caramba. Ele tá com PVP de 0,95, então tá abaixo do seu valor, teoricamente tá abaixo do seu preço ideal. Pagou um yield de 9,35 no último ano, ou seja, poxa, um yield maneiro. O yield do mês 0,83%, então ele tá aqui, ó, dentre os fundos que mais pagaram no mês. O valor da cota 121 no momento que eu gravo. E ele pagou aí um yield de R$1. Então, um absurdo também esse yield de 9%, 9,35% isento de imposto de renda para um fundo de shoppings. Muito maneiro também. Coloquei como fundo de shoppings, então, VISC11, tá? Galpões logísticos, aqui das carteiras recomendadas, a gente tem esse que é o LVBI11. Eu defini por ele, tá bom? LVBI11. Vamos voltar aqui em FIIs no radar. Logística, LVBI11. Então, ó, escolhi ele tem 9 ativos, multi-inquilinos também. Lembrando que o logística é aquele lugar, né, os galpões onde o pessoal guarda. Vacância 0,5, baixíssima, liquidez ok. Tá aí com PVP de 1,01, tá no preço dele. Pagou um yield aí de 8,80 aí no último ano. No mês ele pagou 0,78, valor da cota 117 e o yield pago aí isento de imposto 0,90 centavos por cota. Então eu escolhi o LVBI11 para nossa carteirinha de fundos. Papel, galera,
Papel, eu escolhi esses dois aqui, que é o KNCR11, beleza? É o primeiro. Então, ó, deixa eu vir para cá. Papel KNCR11. Foi esse? CR11. Então, é esse daqui, ó. Vou até botar um verdinho aqui. Eu escolhi esse. É um fundo aí administrado pela Kinea, né? Faz parte aí do Itaú. 9,1 milhões aí de pessoas vendendo e comprando todos os dias. Tá com PVP de 1,02, tá no preço. Pagou um yield aí no último ano de 12,51. No mês, 0,95, ou seja, quase 1% aí, pagou bem pra caramba. A cota tá custando R$ 103 e pagou aí R$ 1 de yield. Ah, Fabrício, tem como destrinchar mais aí? Tem. Eu vou começar a postar vídeos, eu vou destrinchar para vocês. Por enquanto é isso, tá bom? Por enquanto é isso, senão o vídeo vai ficar 40 minutos de novo. Então eu escolhi ele, tá aqui, as informações principais que eu preciso. E aí, quinto fundo de papel, ele não tá aqui, galera, esse fundo, que é o KCRE11. Ele não tá aqui. E por que, Fabrício, que você não escolheu um último fundo de papel daqui? Para te ensinar didaticamente que você não tem que depender disso daqui. Você usa como um artifício também para você colocar no seu radar os fundos, tá bom? Para você ganhar tempo. Mas esse fundo eu busquei de outro lugar. Eu busquei realmente acompanhando, né? Aí você, dica, né? Pô, segue casa de análise de fundo, entendeu? Vai acompanhando o mercado, notícias, Infomoney, sites de notícias, e aí você vai talvez também colocar outros no seu radar que não sejam dessas carteiras que já estão aqui sendo recomendadas, tá bom? Então, ó, o KCRE11, também aqui dessa gestora, papel, a liquidação dele, né? A liquidez dele é um pouquinho mais baixa, mas tá ok também, 500 mil aqui de gente negociando. Por que eu escolhi ele? Ele tá com PVP interessante, tá abaixo de 1. Ele entregou um yield aí de 11,66% no último ano, nos últimos 12 meses. Então, poxa, quase 12% aí de yield isento de imposto de renda. No último mês ele entregou um yield de 1,18%. Então, mais que 1% aí também, um estrago. E o valor da cota está 96,98 e o yield foi de 1,16. Beleza? Então, escolhi ele. Como a gente organizaria, então, por exemplo, R$ 1.000 nessa carteira de 5 fundos, galera? Eu faria o seguinte, 20% eu jogaria em papel, se eu estivesse iniciando. Então, 10% para cada um. Então, se eu tenho R$ 1.000, eu colocaria R$ 100 para o KNCR11 e R$ 100 para o outro de papel. Aí a gente já tem aqui 20% dos 1.000. Beleza? 10% para cada fundo. Ok? Aí do que sobrou, eu pegaria 50% do que sobrou, colocaria aqui, por exemplo, no fundo de fundos, no HFOF. E os outros 400, eu pegaria a metade, colocaria no shopping e a outra metade em galpões logísticos. Então eu tenho 400 defendendo bem no FOF, eu tenho 200 no VISC, 200 no LVBI 11, eu tenho 100 no de papel e 100 no outro de papel. A gente sabe que o fundo de papel é mais arriscado, porque se a galera ficar inadimplente lá e o fundo ficar sem receber, lascou pra gente. Cota desvaloriza, a gente perde rendimento do fundo. Só que, primeiro, né, investir em bons fundos. São bons fundos a princípio, né? E se dá ruim em um fundo desse, a gente perde 10% no pior cenário. O limite é perder o que a gente investiu, né? E aí 10% a gente recupera, tá? Fabrício, fiquei mais craque, fiquei mais desembolado aqui com fundos imobiliários. O que dá para eu fazer? Eu posso jogar 30% para papel? Pode. O que eu jogo, por exemplo, Fabrício, eu jogo 30% para papel e os outros 70% eu divido isso daí, em tijolo, em renda urbana, tá? Então, fechou, galera? É isso, tá vendo? É difícil? Não é difícil. Só que você tem que sentar o bumbum, dar uma olhada, aí você vem aqui, que aí não é igual a renda fixa, né? Aqui é renda variável. Na renda fixa você empresta lá, você tem certeza que você vai receber. Aqui você tem que sentar um bumbum, mapear os fundos. Mapeou os fundos, aí você vai olhar eles, vai analisar, vai olhar relatório gerencial e depois você vai decidir. Essa é a carteirinha de 5 fundos que eu escolhi
para ilustrar para vocês. Fabrício, isso é uma recomendação? De maneira nenhuma. Isso daqui é uma ilustração do que alguém que está iniciando talvez poderia começar, tá? Não são recomendações minhas, são recomendações da BTG, do BTG, da XP, da Valor, que estão aqui no site, beleza? Então, se for falar que alguém recomendou, foram eles. Eu só mapeei aqui para mostrar para vocês didaticamente. Fechou então, meus amigos? Fechou. Acho que ficou muito maneiro, muito completo aqui para vocês, tá? Foi um prazer, inclusive, poxa, que aula maneira, que vídeo maneiro gravar para vocês. Curto muito esse assunto, tá? Se você gostou, deixa o seu like aí para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, tá? Que também querem esse conteúdo. Esse é um conteúdo, inclusive, que a galera não costuma muito assistir, pô. Então, ajuda aí, deixa o seu like, comenta. Pô, Fabrício, faz um vídeo tal. Inclusive, o vídeo que eu gravei essa semana foi sugestão de uma inscrita do canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. O próximo vídeo vai ser melhor e você não pode perder, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!